pessoal, vamos falar um pouco hoje a respeito do iluminismo. Mas quando eu falo no movimento iluminista, eu preciso ter uma ideia central do período em que a Europa se encontrava no surgimento dessas principais ideias aí, denominadas ideias iluministas, né? Quando eu falo em Europa medieval, eu estou me referindo à Idade Média. Então a gente tem a Alta Idade Média e a Baixa Idade Média, que eu vou falar no contexto geral. A Idade Média é um período entre a Antiguidade e a Idade Moderna. Então, a Idade Média ela vai surgir com a invasão dos bárbaros aqui no Império Romano do Ocidente, por volta de 476. Um dos aspectos mais importantes aqui nesse período da Idade Média é o poder da Igreja Católica. Então, a Igreja Católica ela vai condicionar o cotidiano de todas as relações. Então, ela vai ter grandes influências em todas as relações que ocorrem, tanto nas artes quanto nas ciências e até mesmo na política, né? Então, aqui a gente tem um exemplo do condicionamento da Igreja Católica nas artes, né? Publicações de livro, quadros, pinturas. Na arquitetura também a gente tem grande influência dos ideais da Igreja Católica aqui nas construções de igrejas, né? Então houve um grande avanço aí nas construções das catedrais. Mas principalmente a Igreja Católica começou a condicionar na vida política, nas relações, se envolve na vida política, envolve na questão social também, né? A gente tem aqui o papel do rei, o rei sendo um papel absoluto, então já nos remete ao absolutismo, né? Então, a Igreja Católica ela tinha grande poder de interferência nesse período aí da Idade Média. Então, está aqui a imagem de Luís XVI, né, do absolutismo. Ele vai, o que é o absolutismo? O absolutismo é o poder absoluto de um soberano. Então, o poder absoluto é que se encontrava na mão do rei. Bom, quando a gente fala em Idade Média, provavelmente você já ouviu falar em Idade das Trevas. Essa relação de Idade Média e Idade das Trevas não quer dizer que é um período em que o céu escureceu, que não houve luz. O que se refere a esse termo de Idade das Trevas, ele está se referindo à estagnação da humanidade, à estagnação quanto ao uso da razão, ao uso das ciências. Não que não houvesse um desenvolvimento, mas que houve uma estagnação, uma parada. Provavelmente a gente pode notar a interferência, como já disse, da Igreja Católica, né, no cotidiano de todas as relações, ela condicionava todas as relações. A gente tem, por exemplo, também a dissecação de cadáveres, que era proibido pela Igreja Católica. Nesse período, o uso da razão, o pensar, era todo centrado à ideia de Deus, né? Então, por isso que a gente relaciona a Idade das Trevas como um período em que a pessoa não usava a razão, ela não pensava, ela não crescia, né? Não houve um avanço aí na humanidade. Então, o iluminismo ele vem surgir aí como uma filosofia da liberdade, libertando você daquela ideia de estagnação para uma ideia de liberdade, de luz. Então ela vai surgir aí, essa filosofia ela vai surgir por volta do século 17, 18, né? E alguns pensadores começaram a fazer uso da razão. Então eles pensavam no progresso, na liberdade, como uma forma, uma imagem de combater o que eles relacionavam lá atrás como idade das trevas, é a estagnação do pensamento, né? Então a gente vai ter o iluminismo surgindo aí como uma filosofia de liberdade, o combate à ignorância por meio das luzes, o uso da razão, do pensamento. Como eu disse, surge aí, então o iluminismo, também chamado de ilustração ou filosofia das luzes, onde a pessoa começa já a fazer uso, a questionar, fazer uso da razão, a sair daquele processo de estagnação do pensamento, né? Bom, as primeiras manifestações
com esse tipo de ideal iluminista, ao contrário do que todos pensam, onde houve a maior parte da difusão, ocorreu no século XVII na Holanda, em que já garantia a liberdade religiosa, direitos políticos para a população. Lá na Holanda eles publicavam livremente jornais, panfletos, livros críticos à Igreja Católica e aos regimes absolutistas. Essas ideias começaram a se propagar lá na Holanda, começaram a atrair pessoas de outros países. Então, essas ideias bem atraentes, né? Onde você tem a liberdade, você tem os seus direitos garantidos, você consegue publicar livremente, você consegue criticar propostas da Igreja Católica e principalmente os regimes absolutistas, né? Começou a atrair pessoas, pessoas como John Locke, né? Que ele fugindo de perseguições políticas acabou indo para a Holanda. John Locke foi um dos criadores do liberalismo político. O que é o liberalismo político? É a doutrina que defendia a limitação dos poderes do Estado, de modo a garantir o quê? A liberdade individual, o respeito ao direito de propriedade. Então, o que ele contestava? Ele contestava a ideia de que os reis tinham um poder divino. E ele via na ideia dele a política como uma invenção humana. E o uso da tirania caberia o quê? Como resolver esse processo de tirania? Caberia ao povo exercer o seu direito de rebelião para depor e substituí-lo por um novo governo. Então a gente tem a ideia de John Locke, né? Que ele vai questionar esse poder do rei, o poder da tirania, instigando o povo a buscar os seus direitos, né? Que tinha o direito, a liberdade de garantir. Então, de depor, de substituir o novo governo. Outro papel de destaque que a gente pode falar um pouco sobre Descartes, que ele vem falando sobre o uso da razão, de comprovar a veracidade de qualquer afirmação. Se a Igreja Católica fala determinado assunto, ou se há determinado assunto e você não questiona, é preciso submeter essa decisão a um exame investigativo. É preciso comprovar. Então ele afirmava isso. Você usar a sua razão, você pensar, você tentar buscar a verdade, comprovar. Então, ele apregoava que só a razão poderia questionar a tradição. Esses dois, o Locke e o Descartes, foram fundamentais para a eclosão desse movimento denominado movimento iluminista. Ou seja, pegaram o que quer dizer iluminismo, iluminar, luz, sair da idade das trevas para uma idade de luz. A partir disso, os ideais iluministas começaram a se disseminar, principalmente em Paris, nas academias de ensino, que eram as escolas alternativas às universidades, mas também em salões, cafés, clubes literários. Então, o que eles debatiam lá nesses cafés, nesses clubes literários? Eles debatiam descobertas científicas, notícias, debatiam jornais, as artes, a política. Então, esses intelectuais eles se juntavam, né, e debatiam a ciência, eles faziam críticas, né? Então, vamos lá. Um desses personagens aí que participou foi o Barão de Montesquieu. Qual que foi as principais ideias do Barão? Ele analisou e comparava as diferentes formas de governo. Questionava também o poder controlado pelo... Ele afirmava também, na verdade, o poder controlado pelo parlamento, se opondo à concentração do poder do Estado nas mãos do monarca. Então, ele diria que o poder estatal deveria ser dividido em três poderes. Olha só, gravem isso, Montesquieu. O poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. Lembra que antes, lá atrás que eu mostrei para vocês, a gente falou sobre o absolutismo, o poder na mão de um monarca que comandava tudo. Aqui, o Barão de Montesquieu já vai afirmar que o poder estatal deveria ser dividido em três: o executivo, o legislativo e o judiciário.
Outro principal pensador, filósofo importante, a gente pode falar de Voltaire, que condenava o fanatismo religioso e a superstição. Lá atrás eu falei para vocês que a Igreja Católica ela dominava a maior parte, né? Ela interferia aí na maior parte das ações. Então ele questionava o fanatismo religioso, a superstição. Para ele, o que isso acontecia? Só servia para fomentar guerras e impedir a clareza do pensamento do ser humano. Então a religião, a superstição, somente para fomentar a guerra e impedir a clareza do pensamento do ser humano, estagnando o ser humano naquela idade das trevas. Outro filósofo importante que a gente pode mencionar aqui é Rousseau, que criticava as fontes de desigualdade social. Então ele criticou muito a sociedade burguesa, a sociedade privada. Para ele, o governante era apenas um funcionário do povo, né? Quem é o verdadeiro soberano? É o rei? Não, o verdadeiro soberano para ele é o povo, né? Então, ele começou a falar dos rumos da sociedade que deveriam ser definidos pela vontade geral do povo. E como isso se daria? Através do voto da população em assembleias, né? Não somente o rei deteria todo o poder, mas quem decidiria seria a população através do voto em assembleias. Os iluministas, através de suas reuniões, os seus arranjos, resolveram criar o que nós chamamos de a enciclopédia. A enciclopédia era um conjunto de livros que trazia em seu contexto ideias nos mais variados campos do saber. Então foram reunidos ali ideias dos mais variados cantos do saber, filosofia, artes, ciências. Então é um conjunto de livros que vai compor aí grande parte do conhecimento. Então é a enciclopédia iluminista. Bom, mas esses ideais iluministas, eles começaram, como eu disse, a se disseminar por toda a Europa, né? Aí vai surgir o que nós chamamos de déspotas esclarecidos. O que eram os déspotas esclarecidos? Eram simplesmente os monarcas que adotaram certas ideias iluministas, não todas as ideias iluministas, né? Mas como, por exemplo, o incentivo à produção artística e científica, racionalizaram a cobrança de impostos, eliminaram partes do privilégio da nobreza e chegaram até inclusive modernizar algumas instituições. Então, os déspotas esclarecidos eram aqueles monarcas que, pensando nesse e se adequando a essas ideias iluministas, resolveram adotar algumas dessas ideias. Né? Por exemplo, a gente tem aqui o Frederico II da Prússia, que atraiu filósofos e artistas para o seu reino. Lá em Portugal a gente tem o Marquês de Pombal, também vale destacar esse personagem importante para a história de Portugal. Bom, a gente viu que o iluminismo foi simplesmente um movimento que defendia o uso da razão em oposição à tradição. Aquela tradição que falava do pensamento religioso, o iluminismo, ele acreditava na ciência, ele pregava a liberdade e a tolerância. Lembra da Idade Média, o período das trevas, o período da estagnação do pensamento? O iluminismo vem falar o contrário. Ele acredita na ciência, né? Eles ultrapassam as fronteiras e tornaram-se base do pensamento ocidental e contemporâneo. Então, o iluminismo não foi aquele período que ficou estagnado lá somente no final da Idade Média, início da Idade Moderna, não. Ele vem aí influenciando o mundo ocidental e contemporâneo. Como assim, professor? Veja um exemplo bem atual aqui, que faz parte da nossa realidade. A gente tem a Carta Magna do Brasil, a Constituição Brasileira de 1988. Essa Constituição, veja só um dos principais pontos dela. Vem estabelecer a divisão do Estado em 3 poderes: o poder executivo, legislativo e o judiciário.
Lembra dessa ideia proposta lá atrás pelo Barão de Montesquieu? Então, hoje a nossa Constituição traz esses, esses preceitos do iluminismo. Então, eles nos alcançam. Então, esses preceitos, eles acabam nos alcançando aqui. A gente tem também o Estado brasileiro, um Estado laico. Quando a gente fala em Estado laico, a gente não quer falar um Estado ateu. Não, diferente disso. Um Estado laico, ele vem pregar a liberdade religiosa. Cada um pode ter a sua liberdade religiosa, a sua crença. Você vem ter a sua liberdade de pensamento, a sua liberdade de opinião. Aqui embaixo a gente tem uma frase de Voltaire que diz: quando não há entre os homens liberdade de pensamento, não há liberdade. Ou seja, você é livre, mas você não pode pensar, você não tem a liberdade de expressar a sua fé, você não tem liberdade de expressar a sua opinião, então isso não é liberdade, né? Então, os preceitos iluministas, que começaram a surgir lá por volta do século XVII na Holanda, né, se disseminou aí pela França, ele vem ele vem passando fronteiras, né? E a gente encontra respaldo dele, inclusive nos tempos atuais. Um exemplo que eu dei para vocês foi a nossa Carta Magna, né? A Constituição. Bom, pessoal, espero que vocês tenham entendido, tenham compreendido essa aula sobre o iluminismo. Se não compreendeu, volta o vídeo e reveja.